A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Nesse dia de hoje, nesse programa Acordando com Deus, na direção da missionária Eva, louvado seja Deus. Queridos, em Êxodo capítulo de número 3, vai falar acerca do chamado de Moisés. Moisés, ele viveu 120 anos, seus primeiros 40 anos ele viveu em Faraó, como filho da filha de Faraó. Depois nós vamos ver mais 40 anos que ele viveu no Sinai, como pastor de ovelhas, onde constituiu a sua família. E lá, numa sarça ardente no Monte Sinai, o Senhor se revelou para ele e o chamou para uma grande missão, a qual o próprio Deus havia outorgado sobre a sua vida. Porque é o Senhor quem chama, louvado seja Deus. Então, ali quando ele tem um encontro com ele, nós vamos ver algumas desculpas que ele coloca diante de Deus. Os próximos 40 anos nós vamos ver agora este homem sendo usado por Deus, tirando o povo ali da terra do Egito, sendo usado por Deus e peregrinando no deserto com este povo de Israel. Queridos, é neste momento, é aqui que eu quero deixar essa reflexão para nós. Quando ele recebe aquele chamado de Deus, ele olha para si e se acha inadequado e ele coloca algumas desculpas diante de Deus. Vamos analisar o texto. Em Êxodo capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés, ele olha para a sua limitação. Ele vê uma impossibilidade. Quem sou eu para enfrentar aquela potência que era aquela grande nação, para enfrentar aquele império de Faraó, para enfrentar Faraó? Quem sou eu? Certamente, se nós olharmos para o nosso próprio poder, para a nossa própria força, aleluia, não vamos ver possibilidades nenhuma, nós vamos olhar para a nossa limitação e vamos nos sentir inadequados para a missão a qual o Senhor tem para as nossas vidas. Segunda desculpa que nós vamos ver aqui, se encontra em Êxodo 4:1, que ele diz: a desculpa da falta de credibilidade. Ele acha que não tem credibilidade diante do povo. Então ele coloca assim: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ele se sentiu pequeno demais para ser ouvido ali no Egito. Certamente que o povo não viu a revelação do chamado. Certamente que o povo que vivia ali, o povo de Israel que vivia ali no Egito, não viram quando Deus apareceu para ele, quando Deus o chamou, não viram aquele sobrenatural de Deus sobre a vida dele, não viram aquele momento de Deus com ele. Então, que credibilidade ele teria diante dos homens, diante de Faraó, diante daquela nação, aleluia, se o povo não sabia quem ele era verdadeiramente, qual era a intimidade que ele tinha com Deus, sabia do que havia acontecido com ele outrora, mas não sabia da sua conversão verdadeira, não sabia como ele estava, quem ele era, como ele tinha sido chamado diante de Deus. Aqui eu trago uma reflexão para nós também, queridos. Foi o Senhor que nos chamou, é o Senhor quem nos conhece. Não precisamos de credibilidade em público para dizer quem somos diante de Deus, para dizer que comunhão nós estamos diante de Deus. O que importa é que Ele chamou e Ele sabe da nossa comunhão diante dEle. Então Moisés precisava entender, aleluia, que ele não precisava de confirmação pública, porque o próprio Deus havia o chamado, o próprio Deus o chamou, o separou para aquela missão, para aquele propósito. Então não se ache pequeno e não fique com isso de precisar de credibilidade para cumprir a missão que Deus tem sobre a tua vida. Não precisamos de credibilidade diante do homem e nem do público para poder cumprir a missão da qual Deus nos entregou. A terceira desculpa que nós vamos ver é acerca da eloquência. Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui quando ele diz assim, ó: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés se sentiu impedido de falar ao povo, uma vez que não se julgava eloquente, aleluia, para convencer aquele império,
convencer aquele faraó, convencer aquela nação. Queridos, não é eloquência que convence, aleluia, as pessoas, não é eloquência que enfrenta um sistema e um império, mas é o poder de Deus que opera em nós, aleluia, louvado seja Deus. Não é um discurso bonito, mas é a presença de Deus, é o poder do Espírito Santo, aleluia, que é sobre nós, que convence, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não era pela mera eloquência, o bom falar e o bonito falar, mas era por aquilo que estava nele, porque ele precisava entender que o Deus que o chamou ia capacitá-lo, ia revesti-lo de poder, autoridade, prodígios e maravilhas para fazer os feitos naquele lugar, para cumprir a grande missão que Deus havia outorgado sobre a vida dele. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não se ache pequeno, aleluia, não se ache limitado, porque o teu Deus que te chamou, ele te prepara, ele te capacita e ele te reveste de poder e autoridade para cumprir a missão a qual ele tem para ti. Então, em nome de Jesus, creia, receba nesta palavra, se levante e cumpra a missão que Deus te chamou e outorgou sobre a tua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus.